paramos justamente falando de isomorfismos de grupos, né? Então dissemos que isomorfismo é um homomorfismo que é bijetor, e dissemos que no caso em que você tem um homomorfismo que é de G em G, então ele é chamado de endomorfismo, e se esse homomorfismo que é de G em G for bijetor, então ele é chamado de automorfismo. E aí a gente passou para um exemplo, para a maneira como a gente identifica que são isomorfos dois grupos, pelo jeitão da tabela, né? A gente mostrou, por exemplo, que esses três grupos aqui, que na verdade esse daqui é exatamente igual a qual? Igual a esse aqui, né? Isso. Bem, a gente comparou, né? Colocou cores para facilitar, ó. Então a gente mostrou, por exemplo, que as posições desses zeros aqui, ó, são as mesmas posições desse zero. Então são esses dois que são isomorfos, né? E esse daqui não é. Aí a gente segue em frente, ó, e mostra que, por exemplo, o I daqui é o 1 daqui, né? O 1 daqui, ó, é o 1, tá? E por fim, aqui a gente já verifica que esse daqui, por exemplo, não é esse, né? Você vê que o que se comporta aqui como o 2 se comporta como esse, mas não se comporta como esse. Então esses dois são isomorfos e esse não é isomorfo a esses dois, tá? Na verdade, esse daqui é o Z4, né? E ele é isomorfo a esse grupo formado pelas potências de I, onde I é um número complexo, né? I elevado a 0 é 1, I elevado a 1 é I, I elevado ao quadrado é menos 1 e a terceira é menos I. Isso daqui são as potências de I, né? Então as operações formam um grupo que é exatamente igual ao isomorfo ao Z4. Enquanto que esse daqui é isomorfo ao grupo de Klein, né, onde todos os elementos, quando operados consigo mesmo, dão um elemento neutro, que no caso aqui é o elemento neutro aditivo. Okay? Bem, a gente verificou isso, o 3 aqui também comparado, e por fim a gente parou justamente quando a gente ia falar desse exemplo aqui. Bem, a função log, que pega os números reais positivos menos o zero, ou seja, só os positivos, e que vai na sua imagem nos números reais, ela é um homomorfismo de grupos, pois quando você calcula o log do produto x vezes y, isso vai dar a soma dos logs, né? Então, log de x vezes y é log de x mais log de y, sendo que aqui o grupo que está sendo considerado é o conjunto dos números reais positivos com a sua multiplicação. E aqui o grupo que está sendo considerado é o conjunto dos números reais com a sua adição. Observe que log é bijetora, sim, porque aqui nós estamos considerando só os reais positivos, por isso que é bijetora, e que estamos considerando a multiplicação, tá, em R mais estrela e a adição em R. Bem, outro exemplo, lembre-se do produto direto entre dois grupos, né? O produto direto era assim, você pegava o produto cartesiano, ou seja, os pares, onde a primeira entrada está no primeiro grupo e a segunda entrada está no segundo grupo. E aí você pensava no produto cartesiano, onde na segunda entrada eu deixava apenas o elemento neutro, o 1, do grupo L, e o outro produto cartesiano, onde eu fixava o elemento neutro do G e deixava o L com todos os elementos, né? A gente viu que eles são subgrupos, né? Então são respectivamente isomorfos a G e a L, ou seja, esse daqui é isomorfo a G e esse daqui é isomorfo a L. Os isomorfismos são os seguintes: f de G cartesiano é a unidade do L no próprio G, dado por... vai pegar todos os pares do tipo x1, né, que estão aqui nesse grupo, e vai levar no x aqui no G. Né? Então, x1, x. E o outro isomorfismo, que no caso é para esse grupo daqui, o 1L, no L, né, vai ser dado assim. Você vai pegar o G e vai aplicar nos pares onde a primeira entrada é fixada, que é o 1, a segunda entrada são os y de L variando, e você associa isso ao y que vai estar em L. Então, essas duas funções, elas são isomorfismos. É um isomorfismo de G cartesiano 1 em G e o outro de 1 cartesiano L em L. Né? Verificando se de fato é. Veja, f de A1, B1, ou seja, eu estou pegando f, que é definida dessa maneira, e estou
calculando na operação entre dois pares que acontecem aqui, em G cartesiano 1. Então, A1, B1. Por definição, essa operação se dá entrada por entrada. Então, é A operado com B, que dá AB, e 1 operado com 1, que vai dar 1. Né? Essa primeira operação acontece em G, e a segunda operação acontece em L. Então, eu vou ter F de AB1. Ora, mas F de AB1, pela definição da F, ela vai dar a primeira entrada. A primeira entrada é AB. Então, note que isso é a mesma coisa que eu pegar F de A1, onde daria A, operar com F de B1, onde daria B, né, pela definição. Então, eu concluo que F de A1, B1 é F de A1 operado com F de B1. Portanto, de fato, é um homomorfismo. É um homomorfismo. Até aqui, verificamos que F é homomorfismo. Além disso, se você pegar um X pertencendo a G, então sempre vai existir o X1 pertencendo ao G1. Né? Basta você fixar o X no G, porque do outro lado você só vai pegar o 1 mesmo. Então, se tiver o X, você tem o par X1 pertencendo ao G1. Tal que o F de X1 vai ser o próprio X. Ou seja, F é sobrejetora. Né? Você pegou um elemento que pertence ao contradomínio e mostrou que vai existir um elemento no domínio, que vai ser o X1, tal que a F aplicado nesse elemento do domínio vai dar o elemento no contradomínio que você pegou. Portanto, você acabou de mostrar que F é sobrejetora. Precisa mostrar que é injetora. Então, ainda, se você pegar A igual a F de A1 e B igual a F de B1, né, ambos pertencendo a G, né, porque a F tem suas imagens em G, se você pegar essas duas situações, acho que tem um parêntese demais aqui. Ah, não, esse parêntese deveria ser aqui, tá? Esse parêntese que está aqui é aqui, tá? Bem, não tem esse parêntese e ele é aqui. Então, F de B1 igual a B, ambos pertencendo a G, né? Você está pegando as duas imagens sendo iguais, né? O F de A1 igual ao F de B1. Então, para ser injetora, você tem que mostrar que o A1 tem que ser igual ao B1. Então, realmente, A1 vai ter que ser igual ao B1, pertencendo a G cartesiano 1, ou seja, F é injetora, porque a única chance que você tem do F de A1 ser o A e o F de B1 ser o B é se o A e o B forem iguais. Portanto, o A1 vai ser igual ao B1, e assim você conclui que F também é injetora. Então, se ela é um homomorfismo, se é sobrejetor e se é injetor, então, de fato, é um isomorfismo. Veja que a gente verificou para F, não vamos verificar para G, porque é totalmente análogo, né? A diferença é que o 1 aqui aparece na segunda entrada, e quando você vai demonstrar para G, o 1 vai aparecer na primeira entrada. É essa a única diferença. Bem, ficou claro isso? Ficou claro que esses grupos são isomorfos? Tranquilo. Inclusive, isso vai ser o natural no exercício. Se a gente passa um exercício para vocês que diz assim, mostre que dois grupos são isomorfos, o ideal é você encontrar um isomorfismo. Encontrou um isomorfismo, provou que é isomorfismo, acabou, tá? Já mostrou que os grupos são isomorfos. Mas se eu te dou as duas tabelas, e as tabelas estão complicadas, não dá para ver exatamente que uma é a outra, você vai ter que remanejar uma tabela para que ela fique parecida com a outra. Então, são duas formas que eu posso pedir para você verificar se dois grupos são isomorfos. Uma, eu te dou os grupos pelas suas definições, e aí você vai se virar para me mostrar que há um isomorfismo entre os dois, ou seja, uma função de G em H, digamos, tal que f de xy igual a f de x, f de y, e além disso ela é bijetora, vai ser a maneira que você vai ter para poder mostrar que os dois grupos são isomorfos. E se eu te dou as tabelas, você vai ter que organizar de tal maneira que uma tabela fique exatamente igual a outra, talvez mudando a posição dos elementos, né? Igual no sentido de que dá para você relacionar uma com a outra, elemento a elemento, como a gente fez com aquele exemplo que a gente saiu mudando as cores, né? Então, mostrar que por mais que estejam embaralhados, mas as tabelas de fato representam a mesma operação. Bem, vamos voltar lá. Agora, proposição. Se f de g em h é um isomorfismo de grupos, então a inversa também é um isomorfismo de grupos. Vamos demonstrar isso. Bem, sejam f de a igual a x e f de b igual a y.
né, eu sei que F é um isomorfismo. Como F é bijetora, né, para ser isomorfismo tem que ser bijetor, então faz sentido dizer que F a menos 1 de x é A e que F a menos 1 de Y é igual a B. Eu quero mostrar que a F a menos 1 é um isomorfismo de grupos. E eu já sei que F a menos 1 de x é A e F a menos 1 de Y é B. Eu vou operar então o F a menos 1 de x com o F a menos 1 de Y. Isso vai ser AB, né? Que é A e B. Por outro lado, quando eu olho para x, y, eu tenho que isso é f de A, f de B. Mas f é isomorfismo. Então isso é f de AB. Né? Então eu tenho que o f de AB é o xy. Ora, então quando eu calcular aqui o f a menos 1 do xy, ou seja, eu estou calculando o f a menos 1 desse daqui, é a mesma coisa que calcular o f a menos 1 nesse daqui. Então é f a menos 1 de xy é igual ao f a menos 1 do f do AB. Estou calculando aqui e aqui, né, já que são iguais. Ora, mas isso daqui são funções inversas. Se são funções inversas, então dá identidade. Então a identidade calculada em AB dá o próprio AB. Então eu concluí que o f a menos 1 do xy é igual a AB. Ora, portanto, o f a menos 1 do xy é igual ao f a menos 1 do x, que é o A, que está aqui, operado com f a menos 1 do y, que é o B, né, que é o B, que está aqui. Então, concluo que f a menos 1 de xy é igual a f a menos 1 de x, operado com f a menos 1 de y. Ou seja, até aqui, nós mostramos que a f a menos 1 é um homomorfismo de grupos. Mas eu estou afirmando que vai ser um isomorfismo. Então, eu ainda preciso mostrar que o f a menos 1 é bijetor. Então, façamos isso. Agora, suponha que o f a menos 1 do x é igual ao f a menos 1 do y, e mesmo assim o x é diferente de y. Então, eu estou aceitando algo e negando um outro. Né? Para que seja injetor, eu preciso que sejam iguais. E eu estou dizendo que é diferente. Então, eu tenho que encontrar um absurdo, já que eu quero mostrar que é injetor. Bem, então o que acontece? O f do A é diferente do f do B. Por quê? Porque o f do A é o x. Né? Na verdade, o f a menos 1 do x vai ser o A. F a menos 1 do x é o A. Se eu tenho que x é diferente do y, tá certo, né? Se eu tenho que o x é diferente do y, eu estou dizendo que o f do A é diferente do f do B, tá certo, né? Porque x é o f do A e y é o f do B. Então são diferentes. E A é igual a B, né? Porque o A é esse e esse daqui é o B. F a menos 1 de x é A e f a menos 1 do y é B. Então o que eu tenho é isso. É que o f de A é diferente do f de B e que o A é igual a B. Ora, mas como assim? Eu tenho diferentes e A igual a B. Então, isso daqui não seria função, né? Se o A é igual a B, o f de A não pode ser diferente do f de B, ou então o f não seria nem função. Logo, eu encontro uma contradição sobre a f aqui. Essa contradição aconteceu por quê? Porque eu supus que é possível eu ter f a menos 1 de x igual a f a menos 1 de y, e o x sendo diferente do y. Então, isso não é possível. Se o f a menos 1 do x for igual ao f a menos 1 de y, então eu tenho que o x tem que ser igual ao y. Se eu fizer isso, eu tenho uma contradição. Portanto, o que eu tenho é que f a menos 1 é injetora. Né? Porque se isso daqui é obrigado a ser igual, é porque a f a menos 1 é injetora. Bem, preciso provar agora que é sobrejetora também. Então, por fim, eu estou aqui com f a menos 1 de h em g. Né? O que eu fiz? Eu peguei A pertencendo a G. Eu estou pegando um cara aqui. Né? Eu tenho que mostrar que vai existir alguém aqui no H que o f a menos 1 leva nele. Então, dado A pertencendo a G, como F é bijetora, bem, a F trabalha do G em H. Existe um único X em H aqui, né? Tal que o F de A é o X, porque a F eu sei que é bijetora. Então, isso existe. Existe esse X aqui, ele é único. E assim eu vou e calculo f a menos 1 dos dois lados. Aí eu tenho que f a menos 1 do x é igual a f a menos 1 da f de A, que é o A. Portanto, eu concluí que se eu tiver um A no G, eu vou ter um x no H, tal que o f a menos 1 do x é o A. Isso significa dizer que f a menos 1 é sobrejetora. E aí está demonstrado que se a f é um isomorfismo, a f a menos 1 também é, porque é um homomorfismo bijetor.
Ok, uma demonstração interessante, né? E útil e importante para o resto da vida deve ser usada. Bem, assim nós terminamos os dois resultados, mais básicos assim sobre isomorfismo. Aí a gente vai para o teorema de Cayley, não sei como é que é a melhor pronúncia para esse nome, Cayley, sei lá, teorema de Cayley, e vamos olhar mais propriedades que nós temos sobre homomorfismos e isomorfismos a partir desses teoremas que vão seguir em frente aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Até agora, ok. Tranquilo, né? Então vamos lá. Teorema de Cayley. Seja G um grupo e fixemos A em G. Veja que agora a gente já começa a destinar os nossos resultados e as nossas definições de volta para grupos. Mas agora já sabendo que a gente pode usar os isomorfismos para facilitar entendimentos, né? Então seja G um grupo e fixemos um elemento A em G. A aplicação, isso daqui é um delta, né? Delta A de G em G, dada por delta A de X igual a AX, é chamada de translação à esquerda definida por A. Então, quando você fixa um elemento A no grupo, e você pega esse elemento A e fica multiplicando à esquerda de todos os elementos do G, né? Você sai variando aqui o X em G e pegando esse A e multiplicando todos à esquerda do X. Então, ela é chamada de uma translação à esquerda definida por A. Bem, analogamente, se você faz esse produto à direita, então é uma translação à direita definida por A. Então, vale observar que se a notação for aditiva, teremos à esquerda assim, né? Ou seja, ao invés de ser um produto, é a soma. E se for à direita, é a soma à direita, tá? Então, aqui a gente está usando notação de multiplicação, mas se estivesse usando notação de adição, seria isso. Como disse a vocês, multiplicar ou somar, ou seja lá qual for a operação que a gente estiver falando, não importa para mim qual é, importa que no final seja um grupo. Então, observação. Os resultados a seguir valem para translações à esquerda e à direita. Então, nós vamos escolher uma delas, né? Então, vamos enunciá-los todo pelas translações à esquerda. Então, vamos enunciá-los assim, mas se fossem assim, valeria. Ou seja, se for aditivo, a gente enuncia assim, e se fosse aditivo à direita, a gente faria assim também. Então, vamos trabalhar só à esquerda, mas poderia ser feito tudo à direita. Primeira informação. Toda translação é uma abjeção, ou seja, é uma permutação dos elementos de G. Importante, né? Já temos uma abjeção sempre na mão quando quisermos. Então, demonstração. Bem, seja ΔA de G em G uma translação do grupo G. Suponha que ΔA de X seja igual a ΔA de Y. Ou seja, eu peguei as imagens da translação, quero mostrar que ela é injetora, então eu vou mostrar que X é igual a Y. Então, é isso que eu faço. O que é ΔA de x é AX. E o que é ΔA de y é AY. Ora, lei do cancelamento me garante que x é igual a y. Portanto, a translação à esquerda ela é injetora. Se fosse à direita, é claro, era só inverter as coisas aqui, daria no mesmo. Portanto, ΔA é injetora. Agora, dado y em g, devemos determinar x em g, tal que ΔA de x seja igual a y. Ou seja, ΔA x é AX e eu quero que isso seja Y. Bem, basta então pegar o A menos 1 aqui à esquerda, e aí você vai ter A menos 1 vezes A vezes X, né? Associando dessa maneira para que aqui dê a identidade. Então vai dar identidade, o elemento neutro, né? Então o elemento neutro vezes X vai dar o X. E do lado direito vai ficar o A menos 1Y. Então você conclui que se você tem um x pertencendo a G, tal que o ΔA de x é o y, né? Se nós queremos determinar esse x é esse aqui, é dado assim, vai ser o A menos 1 vezes y, né? Então, ele é tal que o ΔA de x vai ser o y. Portanto, o tal do x que eu queria determinar existe, é esse, né? E ele existe porque o A tem seu inverso e o y foi dado aí. Portanto, o ΔA é sobrejetora. Então, você conclui que ΔA vai ser uma abjeção sempre, né? Que é o que eu estou querendo demonstrar aqui. Então, toda translação é uma abjeção, ou seja, é uma permutação dos elementos de G.
Observação novamente, considerando a notação S de G para indicar o conjunto das permutações dos elementos de G e T de G para indicar o conjunto das translações de G, a proposição anterior nos diz que o conjunto das translações está contido no conjunto das permutações, tá? Ou seja, o que são as permutações? São as bijeções. E o que foi que a gente acabou de provar? A gente acabou de provar que toda translação é bijeção. Portanto, o conjunto das translações está contido no conjunto das bijeções, ou seja, no conjunto das permutações, tá bom? Bem, mais uma proposição. A composição bola de translações é uma operação em, ou seja, no conjunto das translações de G, tá? A inversa da translação ΔA é a translação ΔA menos 1, ou seja, se você pega as multiplicações, por exemplo, à esquerda por A, né, a inversa dessa ação é você pegar as multiplicações à esquerda por A menos 1, ou seja, o inverso do A. Bem, terceiro item. T de G é um subgrupo do grupo das permutações de G com a sua operação de transposição, de composição, né? Bolinha é composição das permutações dos elementos de G, tá? Então, esse daqui é subgrupo desse. Onde a operação que estou considerando são as composições, ok? Tá acumulando, tá? Vai vindo um monte de informação, né? Vai ficando grande o negócio, tá? Isso tudo é uma teoria imensa, né? A teoria de grupos. A gente está só dando as primeiras braçadas nela. Então, nós estamos num mar imenso, ceguinhos ainda, sem ver nada direito, e está começando a perceber as coisas, né? O que é um grupo, o que é um subgrupo, o que é um homomorfismo, o que é um isomorfismo, as propriedades de um tipo, de outro. E agora nós estamos dando a vocês a informação de um tipo de permutação, ou um tipo de bijeção importante, né? Que são as transposições, ou transposições que são justamente as multiplicações à esquerda ou multiplicações à direita. E é claro que existe uma intenção nisso, né? A intenção é porque essas transposições elas são muito úteis para você estudar grupos, né? Fazer transposições ajuda você a descobrir propriedades em grupos que você talvez não visse se não fizesse isso, tá? Então a gente está se armando de ferramentas para entender grupos. Então às vezes a ferramenta ela é apresentada e você fica com a sensação de para que eu estou querendo saber isso? Aí mais tarde, quando ela é usada, é que você entende. Foi importante eu saber o que era uma transposição, foi importante eu saber o que era um isomorfismo para poder eu resolver, por exemplo, esse detalhe, para poder, por exemplo, eu descobrir uma certa propriedade de grupos, tá? Então, vão prestando atenção nos detalhes, porque eles não são possíveis de serem jogados fora. Todos eles terão utilidades futuras. Então, vamos às demonstrações, né? Demonstração do primeiro item. A composição de translações é uma operação em T de G. O que significa ser uma operação? Inclusive, há um certo tempo, eu ouvi uma palestra em um dos nossos eventos que alguém disse que verificar que era uma operação ou verificar que estava bem definido era a mesma coisa que verificar que é injetora. Não é, tá? Ser injetor significa dizer que se eu tenho dois elementos, né, no conjunto imagem, vamos dizer assim, tenho dois elementos aqui no conjunto imagem, minto, né, tenho dois elementos no domínio, eu não posso ter só um elemento na imagem, eu não posso ter dois do domínio indo para um elemento na imagem. Então como é que eu demonstro isso? Eu digo, suponha que eu tenha dois elementos aqui na imagem, né, duas imagens distintas. Então elas não podem ter vindo minto, não é assim, né? A gente demonstra assim. Suponha que duas imagens são iguais. É assim. Elas não podem ter vindo de dois elementos diferentes no domínio. Pronto. Então a gente faz isso. A gente suponha que f de x é igual a f de y. E aí a gente mostra que o x tem que ser igual ao y. Não podem ser diferentes. Assim a gente mostra que é injetora. Mas mostrar que é função é diferente. O que não pode acontecer quando é função é
De um elemento do domínio eu não posso ter dois no contradomínio. É ao contrário, né? Então, o que é que eu suponho? Eu suponho que eu tenha duas imagens aqui, né? Partindo de um cara só e eu mostro algum absurdo, tá bom? Então, é diferente. Vamos ver que técnica foi usada aqui para mostrar que de fato é uma operação. Bem, ele pegou aqui um ΔA de G em G e pegou um ΔB de G em G, translações. Então, dessa forma, ele foi fazer a composição entre as duas translações. E ele está aplicando essa composição entre as duas translações em um certo x. Então, o que ele concluiu? Ele concluiu que isso vai ser a ΔA aplicado na ΔB de x, e aí ΔB de x é b vezes x, ΔA aplicado em ΔB de x, que é o bx, vai ser ABX. E aí ele diz que isso vai ser delta ABX. O que ele está dizendo? Ele está te dizendo que operar duas translações lhe dá de volta uma outra translação. Não dê um elemento que não seja translação. Isso significa dizer que a operação está bem definida. Os elementos dessa família daqui, de cada uma das famílias, continua dentro da mesma família. Ou seja, é fechado para o conjunto das translações. Foi assim que ele provou que é uma operação. Mostrou que era fechado, né? Isso mostra que a composição é uma operação no conjunto das translações, né? Operei duas translações e tive como resposta também uma translação, ok? Foi assim que ele mostrou que de fato é uma operação. Bem, segundo item, a inversa da translação ΔA é a translação ΔA menos 1. Bem, ele diz assim, como ΔE, onde é o elemento neutro de G, é o elemento neutro da composição das translações em G, bem, essa é uma afirmação meio larga, né? Ele está dizendo que o ΔE é o elemento neutro. É mesmo? Bem, se você faz ΔE operado com ΔA, pelo que vimos no item anterior, isso vai ser ΔEA. Então, isso vai ser ΔA. Então, de fato, ΔE composto com ΔA é ΔA. E claro que ao contrário também é verdade, né? ΔA composto com ΔE vai ser ΔAE. Então vai ser ΔA. Então ele tem razão. O ΔE é de fato o elemento neutro, que é o que ele afirma aqui, né? Como o ΔE é o elemento neutro de G, né? Então devemos encontrar um B, né? Tal que quando eu fizer ΔB bola ΔA, isso dê como resposta ΔE. Então eu vou ter ΔB aplicado em ΔA de X. Aí, bem, eu quero que isso seja ΔE de X para todo x pertencendo a G. Bem, aí o que eu tenho aqui? Bem, pelo primeiro item é B vezes A, X. E o que é ΔE de X? É E vezes X. Ora, valendo aqui o cancelamento, né? Então tira o X e eu fico com B operado com A dando E. B operado com A dá E. Isso significa dizer que o B é o A menos 1, né? Portanto, de fato, ΔB operado com ΔA vai dar o elemento neutro se esse B for o A menos 1. Em outras palavras, o ΔA a menos 1 é de fato o ΔA a menos 1, que seria o meu ΔB aqui, né? O ΔB estaria se comportando como o ΔA a menos 1 aqui, e ele vai ser o ΔB é o ΔA a menos 1, portanto, de fato, temos o que queríamos demonstrar. E o terceiro item, que diz o terceiro item? Bem, o terceiro item diz que o conjunto das translações é um subgrupo do grupo das permutações, né? Então, vamos ver se isso é verdade. Bem, como sempre existe o E pertencendo a G, sempre vai existir o ΔE pertencendo a T de G. Portanto, o T de G não é vazio. Ok. É a primeira coisa a verificar, tá certo? Não esqueçam, quando estiver fazendo exercício, quer saber se é subgrupo, o primeiro passo é mostrar que o conjunto não é vazio. Então tá aqui, já verificou. Agora ele vai pegar dois elementos, ΔA e ΔB, pertencendo a T de G, e mostrar que o primeiro operado com o inverso do segundo, ΔA operado com o inverso do segundo, que a gente já viu que é o ΔAB a menos 1, pertence a T de G. Mas é óbvio, né? Porque AB a menos 1 vai pertencer a G,
tendo em vista que G é grupo, né? A operação entre um elemento de G e o inverso de um outro elemento do G continua em G. Portanto, isso daqui de fato é um elemento de T de G, né? Que é uma translação onde está fixado aqui o elemento AB a menos 1. Então, é um elemento de T de G. Tudo bem? Ó, quando você lida com grupos de elementozinhos simples, né? Como acontece com o ZM, quando acontece com o próprio Z, com Q, com R, etc., que são números, né? Parece mais tranquilo. Mas quando você pega o grupo e o grupo é de funções, a gente está falando de coisas assim, que podem ser grandes, né? Essas funções podem ser cheias de propriedades. Você pode passear lá na análise, você pode passear lá na geometria. Então, você vai ter grupos lá na análise, você vai ter grupos lá na geometria. Você vai ter simetrias de grupos sendo estudadas nas equações diferenciais ordinárias, nas equações diferenciais parciais. E o fato do grupo ser simétrico, não ser simétrico, de ter simetria, etc., vai resolver problemas, tá bom? Vai ser importante. Então, não olha para essas coisas como se elas fossem elementares e eu possa esquecer. Não. Para qualquer área da matemática que você for, ter conhecimento de teoria de grupos, pelo menos esse conhecimento básico, vai ser fundamental para você, tá? Então, não tema falar em grupos de funções, porque os grupos de funções estão envolvidos em diversos problemas em todas as áreas da matemática. Não fujam. Pois bem, então, Teorema de Cayley, finalmente, que é o título da nossa sessão, né? Tudo isso era só preparação para o teorema. Então, em G, seja G um grupo. Então, a aplicação que pega G e leva no conjunto das translações de G, dada por f de A associado à translação ΔA, ou seja, que a cada elemento A em G associa uma translação, ΔA de G em G. Olha bem, isso aqui é toda uma função, tá? E ele vai associar o elemento A em G a essa função aqui. Ele é um isomorfismo de grupos. F é um isomorfismo de grupos. Então vamos provar que isso é verdade. Demonstração. Bem, primeiro vejamos que se A e B pertencer a G, então F de AB é igual a delta, que é ΔB, que é ΔA bola delta de B, é igual a F de A bola F de B. Então, F de AB vai ser F de A bola F de B. Então, isso mostra que F é um homomorfismo, né? Lembrando que aqui no G, a operação é uma operação qualquer, né? Por isso que eu estou escrevendo apenas AB. Mas aqui no T de G, a operação é a operação composição das translações. Translações são objeções, são funções. Então, por isso, a operação é a operação composição. Então, acabamos de mostrar que F é um homomorfismo. Tudo bem? Eu quero mostrar que é um isomorfismo. Já mostrei que é um homomorfismo. Agora eu preciso mostrar que é bijetor. Eu me preocupo um pouco com a aprendizagem de vocês aí nesse ponto, porque eu era um aluno meio lento para entender as coisas. E a primeira vez que... não sou, né? E a primeira vez que me apresentaram isso, eu desconfio seriamente que não entendi direito. Então, se eu entendi da forma que muita gente entende. Entendi, tá acontecendo isso. Mas os porquês que estavam por trás eram muito grandes. Tem muita coisa envolvida nisso que está aí, tá? E aí, a gente, quando vê a primeira vez, a gente geralmente não vê, tá? Os motivos, os porquês ficam meio que escondidos. Eu estou mostrando para vocês que todo grupo é isomorfo a um grupo de permutações. É um resultado fortíssimo. Significa dizer que quando eu quiser estudar um grupo, eu posso não estar nem aí para ele. Eu posso jogar ele fora e olhar só um grupo de permutações que seja isomorfo a ele. E aí tudo que eu souber do grupo de permutações é verdade nele também. É um resultado muito forte o teorema de Cayley, tá? Então, veja a força que tem esse teorema.
ele amarra todos os grupos nos grupos das permutações. Então vamos lá. Primeiro passo, já mostramos que é homomorfismo. Segundo passo, agora supondo que o f de A é igual a f de B, ou seja, que o ΔA é igual ao ΔB, eu estarei supondo isso. Estarei supondo que AX é igual a BX. Mas aí tiro o X, né? Para todo X em G, eu posso tirar o X então, e dizer que o A de fato é igual a B, e assim a F é a injetora, né? Ou seja, eu estou supondo que as imagens são iguais, e aí, se as imagens são iguais, eu tenho que os elementos de origem também são iguais, né? O A e o B também são iguais. Ou seja, se eu tenho que as permutações aqui serão iguais, as transposições aqui serão iguais, melhor dizendo, é porque o A e o B que eu pego aqui em G, na verdade, são iguais. Portanto, F é injetora. Além disso, né, por fim, é claro que se eu pegar um ΔA no T de G, é porque existe um A no G. Né? Não tenho como falar num ΔA aqui se eu não tiver um A aqui. Então, F também é sobrejetora. A sobrejetividade é bem imediata. Então, tá aí. Qualquer grupo, ele é isomorfo a um grupo de permutações. Tá certo? Ele é um isomorfo a um grupo de permutações. Isso é muito forte. Bem, exemplo. Considere o Z3. Considere o Z3. Bem, o Z3, ele tem esses três elementos aqui. A operação que nós estamos considerando é a adição. Vejamos o que acontece. Ó. Pegue a permutação do zero. A permutação do zero, como a nossa operação é a adição, eu vou pegar o zero e vou sair somando à esquerda todos os elementos do grupo G, que no nosso caso é o Z3, né? Então o que eu estou tendo aqui é o nosso, chamar assim, ΔA, né? Isso aqui é o nosso ΔA. E ele está sendo aplicado nos X, isso para todo X em G. Aí quem é o nosso G? O G é o nosso Z3, né? Aí aqui no primeiro caso o A que eu estou pegando é o zero. No segundo caso aqui o que eu estou pegando é o ΔA1. E aqui o que eu estou fazendo é o ΔA2, tá? Então estou operando à esquerda todos os elementos. Então está aqui. Quando eu pego delta do zero, então zero somado com o zero, bem, eu acho que isso é uma bobagem, né? O que eu estou aqui também é delta zero, né? Todos são delta zero. É o ΔA1 e o ΔA2 eu vou fazer logo abaixo, tá? Então todos eles aqui são delta zero. Então delta zero, peguei o zero no zero, aí eu operei e deu zero. O 0 com 1, operei e deu 1. E o 0 com 2, operei e deu 2. Vamos para o ΔA1 agora, né? Isso, agora aqui vem o ΔA1. Agora eu pego o ΔA1, aí faço 1 com o 0, dá 1. 1 com 1 dá 2 e 1 com 2 que vai dar 0, né? Eu estou no Z3, não esqueça. E por fim, agora eu faço o ΔA2. ΔA2 aplicado no 0 dá o 2, ΔA2 aplicado no 1 dá o 0, e o ΔA2 aplicado no 2 dá 1. Então eu estou mostrando a você como é que eu aplico os meus deltas A's nos respectivos X, tá? Onde o X pertence a G. Estão todos calculados aí. Beleza. Esse foi um exemplo. Aí, usando a notação de permutações, nós temos que o delta zero pegou o 0, levou no 0, pegou o 1, levou no 1 e pegou o 2, levou no 2. Não é isso? Olhem aqui. Pegou o 0, levou no 0, pegou o 1, levou no 1 e pegou o 2, levou no 2. Foi isso que fez o delta 0, né? 0 no 0, 1 no 1 e 2 no 2. Aí o que fez o delta 1? Pegou o 0, levou no 1, pegou o 1, levou no 2, pegou o 2, levou no 0. Pegou o 0, levou no 1, pegou o 1, levou no 2, pegou o 2, levou no 0. E o que fez o delta 2? Fez no delta 2. O delta 2 pegou o 0, levou no 2, pegou o 1, levou no 0 e pegou o 2, levou no 1. Pegou o 0 no 2, o 1 no 0 e o 2 no 1, certo? Foi isso que foi feito usando a notação de permutações. Logo, o que vai ser o conjunto das translações do Z3? São essas três translações aqui, tá?
isso vai ser o conjunto T de Z3, tá bom? Então, essa é a forma prática de utilizar o que foi dito na teoria anteriormente. Então, um exercício simples para essa coisa aí. Calcule o T de G e aí eu digo qual é o G que eu quero, certo? Ou seja, o conjunto das translações possíveis naquele grupo. É claro que se você tiver um grupo muito grande, você pode ter tanto trabalho que não daria tempo para colocar isso numa prova. Então, para pedir isso assim, tem que ser um grupo pequenininho, só para a gente ver se você entendeu a teoria. Mas, se o trabalho que você está fazendo é um trabalho de pesquisa e o grupo que você precisa trabalhar é um grupo muito grande, não se acanhe em usar uma linguagem de computador, né? Usar um Python, usar um MATLAB, usar o que for necessário para mandar ele calcular o T do G e o G sendo do tamanho que ele quiser. Se o computador aguentar, né? Se tiver espaço de memória, se tiver custo computacional possível, claro. Bem, terminado aqui o nosso exemplo, vamos falar de grupos cíclicos. Alguém quer fazer alguma pergunta nesse ponto? Eu peço a vocês que revejam, tá? A teoria. Depois comparem com o exemplo, que você vai ver que é exatamente o que está dito na teoria que a gente fez ali, bonitinho. E é claro que vão exercitar aí numa lista de exercício algumas outras translações para a gente poder entender bem e ficar acostumado com isso. Bem, aí grupos cíclicos. Vamos falar deles agora. Aí para isso precisamos de algumas definições novamente. Deixa eu ver como está meu tempo. Tem bastante. Então vamos lá. Definição. Seja G um grupo, denotado como multiplicativo. Então poderia denotar como aditivo se quisesse. E sejam A um elemento em G e M um número inteiro. Tá? M é um número inteiro. Então definimos a potência de A como de A com expoente M, denotada por A elevado a M assim. Vocês nunca viram isso na vida, né? Sempre foi assim na vida. Então a gente define da seguinte maneira. Se o M for um número maior do que zero, por recorrência, a gente define assim. A elevado a zero, a gente diz que é o elemento neutro de G. E o A elevado a M, a gente diz que é o A elevado a M menos 1 vezes o A. Se o M for maior ou igual que 1, claro, né? Porque aqui você está pegando zero daqui em diante. Se o M for 1, você vai estar com A elevado a zero igual a A elevado a 1 aqui. É isso? Ou seja, você vai ter vai estar com a identidade, né? Eu acho que essa igualdade não tem sentido, né? Se o M for 1, eu vou ter A elevado a 1 igual a A elevado a 0. Eu vou ter que o A é o elemento neutro. Tá errado, não tem essa igualdade aqui não, tá? Eu tenho que tirar essa igualdade daqui, né? Concordam comigo? Porque, repito, se eu botar 1, eu vou ter 0 aqui. E A elevado a 0 foi definido como elemento de identidade. A elevado a 1 vai ser o próprio A. E aí eu vou ter que o A tem que ser o elemento neutro. Ou seja, tira a Professor, mas igualdade. está multiplicando por outro A? Oi? A gente está multiplicando por A. Tô ficando maluco. Esqueci de olhar o outro A, né? Eu ceguei para esse A aqui. Obrigado. Ana Mila, não foi que me avisou? Foi? Foi. Pronto. Obrigado, Ana Mila. Então, verdade, ainda tá multiplicando por A. Esqueci do A daqui, né? Então, quando eu colocar 1 aqui, eu tenho identidade vezes A. Ah, tá certo, verdade. Então tem igualdade. Ceguei para esse A aqui. Bem, e se o M for menor do que o zero, aí a definição é essa. A elevado a M vai ser A elevado a menos M, portanto vai ser igual ao próprio A elevado a M, né? Que aqui vai ficar menos M aqui é negativo, então vai ficar o M positivo aqui. E aí elevado a menos 1 volta a ser negativo, né? Então, aí o que acontece? Vai voltar a ser ele mesmo, né? Volta a ser M. Então tem sentido, né? Porque no primeiro menos ele fica mais e no segundo menos ele volta a ser menos, então isso aqui de fato fica negativo. Então está correto, né? É simplesmente pegar o negativo. Perfeito. Bem, está bem definido. Vamos lá. Assim a gente definiu as potências.
seja G um grupo, agora denotado como aditivo. Veja, a única diferença do slide anterior é que aqui está denotado como multiplicativo. Agora eu quero denotar como aditivo, tá? Então seja G um grupo denotado como aditivo. E seja A um elemento em G e M um número inteiro. A mesma coisa. Então definimos o múltiplo de A por M. Agora eu não estou definindo potência, estou definindo o múltiplo. Por M vezes A, certo? Aí a gente define assim, se o M for maior ou igual que zero, por recorrência, da seguinte maneira. 0 vezes A gente diz que é o elemento neutro de G. E M vezes A vai ser M menos 1 vezes A mais A, se o M for maior ou igual que 1. Então, se você pegar 1 aqui, então vai ficar 0, 0 vezes A vai dar o elemento neutro, que é o E, né? Mais o A. E o M aqui vai ser 1, então vai dar A. Então, elemento neutro mais o A dá o próprio A e do lado esquerdo dá o A, tá certo, né? Perfeito. Que aqui vai dar o elemento neutro e o elemento neutro somado com A dá ele mesmo. Agora, se o M é menor do que 0, então M menos A vai ser igual a menos menos, então vai ficar mais MA. Então tem sentido, né? É verdade. Esse primeiro menos vai ficar positivo, esse daqui traz de volta o negativo. Correto. Então está bem definido isso daqui. Veja que no primeiro a gente definiu potência e agora a gente definiu múltiplo. E se você prestar bem atenção, é a mesma coisa. Não é? Ou seja, pela primeira vez, você está dizendo para você mesmo que potência e múltiplo é a mesma coisa. Estranho, né? Mas nesse caso é verdade. Tá? Se você olhar a estrutura das duas definições, é igualzinho. Né? Potências e múltiplos. Pois bem, tendo essas definições em mente, vamos seguir. Seja A, né, agora um exemplo, seja A uma matriz, né, uma matriz inversível, pertencendo ao grupo linear, né, de ordem 2, né, a gente chama de ordem, né, ordem 2, com entradas reais. O grupo das matrizes inversíveis, com entradas reais e com a natural multiplicação de matrizes. Então, o que acontece? Quando você fala em A elevado a zero, você diz que é a identidade. Quando você falar em A elevado a 1, você vai dizer que é o próprio A. A ao quadrado é esse produto e assim por diante, né? Bem, A menos 1, o que vai ser? Vai ser a inversa, tá? Vai ser a inversa. E A menos 2 vai ser o quadrado da inversa, né? Você pegar 3 menos 1 e multiplicar por 3 e menos 2 aqui, vai dar 3 vezes 3 é 9, menos 1 vezes menos 2 vai dar 2, vai dar 9 mais 2, 11. Né? Ou seja, se você multiplicar A menos 1 por A menos 1, você vai ter A menos 2, tá? Isso daqui. Então, esse é um exemplo que, se você comparar com essa definição que foi dada aqui, você vai ver que essa definição se encaixa bem para isso que a gente está fazendo aqui para essa matriz, tá? A definição se encaixa bem aí. Exemplo 2. Considere Z 5 estrelas, ou seja, o conjunto Z5 sem o zero, né? E com a multiplicação. Então temos o seguinte, 2 elevado a zero é o 1, porque o 1 é o elemento neutro nessa multiplicação. 2 elevado a 1 é o próprio 2. 2 ao quadrado é 4. E o 2 à terceira vai ser 4 vezes 2, que dá 3. Ok? Daria 8, mas na divisão por 5, o resto é 3. Então, dá 3. Bem, e 2 vezes 3 dá 1, né? Porque na divisão do 6 por 5, o resto é 1. Então, está aqui as potências possíveis do 2. Ele pegou aqui as potências possíveis do 2. Outro exemplo. Considere novamente o Z5, só que agora você quer com a adição. Então temos 2 elevado a zero é o próprio zero, que é o elemento neutro. Aí 2 elevado a 1 é o 2. 2 elevado ao quadrado é o 4. 2 à terceira seria 2 mais 2 mais 2, tá? Porque a operação é adição. Então daria 6, você vai dividir por 5, vai dar resto 1.
E 2 a quarta seria 2 mais 2 mais 2 mais 2. Então dá 8. Aí 8, quando você divide por 5, dá resto 3. E o 2 a quinta, lembrando que isso é uma potência aditiva, tá? Então é 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, 5 vezes. Daria 10, então é 0. Então vale observar aí nesse caso que a potência que eu estou falando para vocês é uma potência aditiva. Ou seja, falar em 2 elevado ao quadrado é falar em 2 mais 2. Nesse caso, coincide com 2 vezes 2. Mas falar em 2 a terceira não é 8. Tá? Não é 2 vezes 2 vezes 2. É 2 mais 2 mais 2, ou seja, 6, tá bom? E aí 6 quando dividido por 5 dá resto 1. Então tem que prestar atenção qual é a operação do grupo que você está falando para quando você olhar para uma potência. A potência, quando ela é aditiva, ela não é o produto repetido do número, e sim a soma repetida do número, ok? Bem, mais um exemplo. Agora o grupo S3. Aí peguemos o elemento A dado por isso aqui. 1 vai no 3, o 2 vai no 1 e o 3 vai no 2. Então A elevado a 0 é ele mesmo. A elevado a 1 é A, que seria o A ao quadrado. Bem, o A ao quadrado, ele é a operação que a gente faz assim, né? A ao quadrado vai ser 1 vai no 3, 2 vai no 1 e o 3 vai no 2. E eu opero com isso de novo. O 1 vai no 3, o 2 vai no 1 e o 3 vai no 2. Pronto. Então, é essa operação a ser feita. Vamos ver o que dá. Bem, o 1 vai no 3 e o 3 vai no 2. Então, o 1 vai para o 2. Agora, vamos ver para onde vai o 2, né? O 2 vai no 1, que por sua vez vai no 3. Então, o 2 vai para o 3. E por fim, o 3 vai para o 2 e o 2 vai para o 1. Então, o 3 vai para o 1. Então, o A ao quadrado é 1, 2, 2, 3, 3, 1. 1, 2, 2, 3, 3, 1. Tá certo. E o que seria o A à terceira? A à terceira vamos colocar o A aqui primeiro. 1, 3, 2, 1, 3, 2. E vamos colocar o A ao quadrado. 1, 2, 2, 3 e 3, 1. Então, vamos ver o que dá o A à terceira. Bem, o 1 vai para o 3, não, perdão. O 1 vai para o 2 e o 2 vai para o 1. Opa, 1 ficou fixo, né? O 1 foi para o 2 e o 2 foi para o 1. Então, o 1 ficou fixo. O 1 vai para o 1. Para onde vai o 2? Bem, o 2 vai para o 3 e o 3 vai para o 2. Então, o 2 ficou fixo também. E para onde vai o 3? O 3 vai para o 1 e o 1 vai para o 3. O 3 também ficou fixo. Portanto, na verdade, o A à terceira é a identidade, né? O A à terceira é a identidade. Então, de fato, são essas as potências, né? Veja que aqui a potência é feita com composição, aqui a potência é feita com adição, aqui a potência é feita com multiplicação. Portanto, a potência ela vai ser feita com a operação que for dada, tá bom? Então é importante lembrar que o símbolo de potência que a gente está tão acostumado a usar, ele pode estar representando não o produto, ele pode estar representando uma repetição da soma, ele pode estar representando uma repetição da composição, ele pode estar representando a repetição da operação que eu defini. Se eu inventar uma operação maluca, né, e eu disser que eu quero uma potência dela, de um certo elemento, eu estou dizendo que você vai pegar aquele elemento e operar com ele mesmo da operação que eu defini, por mais esquisita que ela seja, repetidas vezes na quantidade de vezes que eu indiquei. Ok? E se tiver inverso, e os grupos sempre têm, então de repente pode ser que essa repetição seja do inverso. Bom? Então tem que prestar atenção na definição abstratamente falando. Pois bem, mais uma proposição. Agora as proposições que determinam as propriedades das potências, tá bom? Aquelas propriedades que a gente já está acostumado. Mas para a gente verificar que de fato
aquelas duas definições que nós demos para uma potência multiplicativa, para uma potência aditiva, para um múltiplo, né, que é o caso do múltiplo. Eu chamei de potência aditiva porque de fato a gente vai verificar agora as propriedades que essas potências, esses múltiplos têm. Então vamos lá. Seja G um grupo, denotado multiplicativo, tá? Se M e N são números inteiros e A é um elemento do grupo, então a potência A elevado a M mais N é igual à potência A elevado a M vezes a potência A elevado a N. Ou seja, potência, produto de potências de mesma base, repete a base, soma os expoentes. A elevado a menos M é A elevado a M a menos 1. E A elevado a M elevado a N é A elevado a M vezes N. Olha que maravilha. As propriedades todas se conservam a partir das definições que foram dadas. Demonstração. Demonstraremos primeiro para N maior ou igual que zero e M mais N maior ou igual que zero. Faremos por indução sobre N. Então, estamos fixando o M, tá? O M fica fixo, e nós faremos a indução sobre o N. O M é uma coisa fixada, e o N é quem vai variar. Bem, para N igual a zero, o que eu quero mostrar é essa igualdade, tá? Estou pegando N igual a zero. Então, para N igual a zero, A elevado a M, né? Já que isso é zero, então vai ser A elevado a M mais zero. Ok. Então, isso vai ser A elevado a M vezes A elevado a zero. Mas a nossa definição diz que A elevado a zero é o elemento neutro. Então, essa igualdade é verdadeira, né? Onde E pertence a G, é o elemento neutro de G. Então, o que foi que nós acabamos de provar? Nós acabamos de provar que o A elevado a M mais zero é o A elevado a M vezes o A elevado a zero. Então, para zero, é verdade. Beleza. Valeu para o zero. Agora, já valeu para o zero, vamos olhar agora para um certo K. Suponha que é válido para um certo K. Essa igualdade é válida para um certo K no lugar do N. Para um K inteiro maior do que zero. Então, da definição temos o seguinte, que A elevado a K é A elevado a K menos 1 vezes A. Beleza. Mas eu quero verificar o que acontece com K mais 1, né? Então, se eu coloco mais 1 aqui, eu vou ter A elevado a K mais 1 é A elevado a K vezes A, tá? Então, disso daqui que é a definição, eu tenho isso. Logo, como A elevado a M é igual a A elevado a menos 1 vezes A, isso é a definição, isso implica que se eu tenho A elevado a M mais 1, perdão, M mais K, né? No lugar eu, na verdade, estou acrescentando aqui M mais K mais 1. Então, isso vai ser igual a M mais K mais 1 menos 1, né? Olha só, o K está sendo colocado no lugar dele M mais K mais 1. Então, M mais K mais 1 menos 1, tá? Vezes A. Essa igualdade é válida. Bem, isso é igual a elevado a M mais K vezes A, né? É igual a elevado a M mais K vezes A. Mesmo porque aqui tem mais 1 e menos 1, então se cancela, né? Então vai ficar isso. E de A elevado a M mais K vezes A, você tem que, isso é A elevado a M vezes A elevado a K. Você está usando a hipótese de indução nesse momento, né? É A elevado a M vezes A elevado a K, porque A elevado a M mais K, pela hipótese, é A elevado a M vezes A elevado a K, né? E você está multiplicando por A aqui à direita. Então, aparece um A aqui e aparece um A aqui. Então, disso daqui temos que A elevado a M mais K mais 1 é igual a A elevado a M vezes A elevado a K mais 1, porque A elevado a K vezes A é A elevado a K mais 1, né? Então, isso daqui também é A elevado a M mais K mais 1. Bem, então você conclui essa igualdade e, portanto, você provou que vale para K mais 1. Então, você supôs que valia para K e provou que vale para K mais 1. Isso é exatamente o segundo passo da indução. Então, está provado que é verdade, né? Pelo princípio da indução, está provado que é verdade para todo N. Então, A elevado a M mais N é igual a A elevado a M vezes A elevado a N para quaisquer inteiros M, que era qualquer fixado, e N, tais que N seja maior do que zero e M mais N seja maior do que zero, que são as coisas que eu supus desde o início, tá?
eu estou provando só para n maior do que zero e m mais n maior do que zero. Mas lembre-se que minha afirmação é se m e n são inteiros quaisquer, né? Não só os maiores do que zero. Então, a demonstração não terminou. Então, para o caso geral, m e n inteiros quaisquer, considere um inteiro p tal que o p mais n seja maior do que zero. Então, se eu quero provar para m e n inteiros quaisquer, e eu já tenho a demonstração para n maior ou igual do que zero e m mais p e m mais n maior ou igual do que zero, então quando eu quero provar para m e n inteiros quaisquer, eu pego o inteiro p, claro, né? Mesmo que os números sejam negativos, o que acontece? Suponha que eu estou com números negativos, sei lá, menos 5 no lugar do m. Opa, a minha caneta enlouqueceu, deixa eu ajeitar ela de novo. Não, voltou ao normal. Então, mesmo que eu tenha números negativos, menos 5, menos 3, no lugar do m e do n aqui, né, inteiros quaisquer, eu sempre consigo um inteiro qualquer, sei lá, deixa eu ver aqui, 7. Se eu pegar o inteiro 7 e eu somar no menos 5, eu tenho 2. E aqui eu tenho 4. Então eu consigo um P inteiro qualquer, que eu somando no N ou no M, eu vou sempre conseguir fazer, né, com que o P mais N seja maior do que zero, ou o P mais a soma dos dois. Qual seria a soma dos dois aqui? Menos 8. Eita, o 7 foi pouco. Então vamos pegar 9. Posso pegar, por exemplo, 9. Se eu pegar 9 e somar com menos 5, aqui já fica positivo. 9 com menos 3, aqui já fica positivo. E a soma dos dois, que daria menos 8, se eu somar com o 9, eu já tenho 1. Então, sempre tem um inteiro que eu posso somar com o n, vai dar maior do que zero. E eu também posso somar com a soma dos dois para ficar maior do que zero. O mesmo inteiro, não preciso nem variar, né? Então, é sempre possível pegar um inteiro. Se tiver pequeno, eu pego um inteiro grandão, positivo grandão, e somo e vai dar certo. Bem, então, para o caso geral mn inteiros quaisquer, considere o inteiro p tal que o p somado com n ou o p somado com m mais n seja maior do que zero. Então, agora observe que a elevado a p vezes a elevado a menos p é igual a elevado a p vezes a elevado a p a menos 1, porque o a elevado a p a menos 1 é o a elevado a menos p pela definição. Ora, mas isso daqui vai ser a identidade, né? Ou elemento neutro em G. É o elemento neutro em G. Então, concluímos o seguinte, que a elevado a m mais n é igual a elevado a m mais n vezes a elevado a p vezes a elevado a p a menos 1, porque isso é a identidade. Aí eu agora faço uma associatividade de tal forma que o parêntese pega os dois primeiros aqui. Então, eu tenho a elevado a m mais n operado com a elevado a p, e o que fica de sobra aqui é o a elevado a p a menos 1. Veja que o a elevado a p a menos 1 aqui eu simplesmente repeti. E aqui eu peguei esse fator e escrevi assim, porque eu já provei que vale para números positivos, né? Para maiores do que zero. E a gente já tem que m mais n mais p é maior do que zero. Portanto, eu posso usar, pela demonstração da primeira parte, que a elevado a m mais n vezes a elevado a p é igual a elevado a m mais n mais p. E eu posso associar dessa forma, ou eu posso associar dessa forma, tanto faz, né? De qualquer forma, veja que o a elevado a p elevado a menos 1, eu estou só repetindo, tá? Estou só repetindo. Tudo que eu estou usando é só no primeiro. Então, agora eu pego essa soma e associo dessa maneira. Ora, como n mais p é maior do que zero, eu novamente posso substituir essa parte do n mais p por a elevado a n mais p dessa forma, vezes a elevado a m, né? Novamente eu uso a primeira parte da demonstração. Então, beleza. Isso daqui eu só repeti. Bem, chegando nessa situação, eu posso fazer uma... posso usar novamente aqui que a elevado a n mais p é a elevado a n vezes a elevado a p. Ainda usei mais uma vez. E só repetir essa parte. Agora, neste ponto, a gente pode associar isso dessa maneira. Ok, trouxe só a associatividade para cá. Beleza.
Chegando nessa situação, a gente volta a ter a possibilidade de fazer A elevado a P vezes A elevado a P menos 1 aqui. E aí eu volto a ter a identidade. E aí se eu volto a ter a identidade, o elemento neutro, né? Então eu tenho o elemento neutro vezes A elevado a M vezes A elevado a N, que vai dar ele mesmo. E consequentemente eu consegui fazer A elevado a M mais N como A elevado a M vezes A elevado a N. Ok? Então, fazendo esses arranjos algébricos aqui, levando em consideração esses fatos, e a primeira parte que nós demonstramos, a gente consegue provar que A elevado a M mais N é igual a A elevado a M vezes A elevado a N. Bem, terminamos então a primeira parte. A primeira propriedade foi provada, usando as definições e usando a primeira parte que nós provamos para os números positivos, ok? Aí vamos demonstrar o segundo fato. Pode parecer complicado, mas olhem passo a passo que todas aquelas igualdades são verdadeiras. Releiam cada passo da demonstração, tá? Pode dar trabalho, mas vai ficar claro se vocês relerem e reescreverem, por exemplo. Bem, eu quero mostrar agora o segundo item. O segundo item é esse aqui. É que o A elevado a menos M é igual a A elevado a M a menos 1. Vamos lá. Bem, eu quero mostrar que o A elevado a menos M é igual a A elevado a M elevado a menos 1. Isso significa dizer que esse produto tem que dar identidade. Ora, mas nós já provamos no item anterior que dá para escrever isso assim. Mas se dá para escrever isso assim, dá para comutar aqui se quiser, né? Ou dá para separar como está separado, ou ainda dá para escrever isso como sendo a soma desses dois, que é A elevado a zero, né? A elevado a zero. Então, isso vai dar identidade. Então, se vai dar identidade é porque o A elevado a menos M é o inverso desse. A elevado a menos M é o A elevado a M a menos 1. Ok. Item 2 está demonstrado. E o item 3, que diz que vale a potência de potência, né? É demonstrado assim. Bem, para n maior ou igual do que zero, faremos por indução só para o n, tá? O m novamente fica fixo. Então veja que vale para n igual a zero, pois a elevado a m elevado a zero é igual... Bem, se é a elevado a zero, isso daqui vai dar identidade, a gente já sabe, né? E aí, isso é m vezes zero, portanto vai ser zero, né? Bem, por que que isso é m vezes zero? Por que que isso é m vezes zero? Vamos olhar aqui, né? Então, para n maior ou igual que zero, faremos por indução. Veja que vale para n igual a zero, pois a elevado a m elevado a zero vai ser igual a e, né? Você tem que a elevado a m elevado a zero é igual a e. E por outro lado, quando você fala em a elevado a m vezes zero, você está com a elevado a zero, que também é igual a e. Portanto, você tem essa igualdade aqui. A elevado a m elevado a zero é igual a elevado a m vezes zero, né? Essa igualdade acontece porque ambas dão e, né? Ambas dão a elevado a zero, portanto é. Então, agora você supõe para um certo k. Então, suponha que a elevado a m elevado a k é igual a elevado a m vezes k, para um inteiro k maior do que zero. Então, o que acontece? Se é verdade, quando você faz a elevado a m elevado a k e você multiplica por a elevado a m, então isso vai ser a elevado a mk vezes a elevado a m. Então, logo pelo item 1 que nós fizemos, né, nós demonstramos, a elevado a
m elevado a k mais 1, né, vai ser igual a elevado, a gente vai poder fazer a elevado a mk mais m, que é igual a elevado a m vezes k mais 1. Né? Então, pelo item 1, a gente tem essa igualdade, e aí você usa a distributividade aqui em cima, você vai ter m vezes k mais 1. Então, você tem que vale para k mais 1. Então, você está supondo que vale para k, está provando que vale para k mais 1. Então, pelo princípio da indução finita, vai valer para qualquer n. E, consequentemente, para todo m também, porque m foi considerado qualquer. Bem, agora, até aqui nós tínhamos provado para n maior ou igual do que zero, né? Até aqui. Então, a gente precisa provar para n menor do que zero. Ora, mas para n menor do que zero, então, pela definição, temos a elevado a m elevado a n, né? Como n é menor do que zero, então isso é a elevado a m elevado a menos n a menos 1. Foi assim que a nossa definição fez quando o expoente era negativo, tá? E aí, pelo item 2, a gente viu que quando a gente faz o menos 1 aqui, a gente pode fazer essa igualdade aqui. A elevado a m elevado a menos n elevado a menos 1 é igual a elevado a menos m vezes n aqui, elevado a menos 1, certo? A gente pode fazer esse produto aqui. Bem, isso vai ser igual, então, menos menos, aqui vai ser mais, né? Pela nossa definição novamente, tá? Usando novamente a definição. Então, o que foi que a gente concluiu? A gente concluiu que para n negativo também vale o fato de que a elevado a m elevado a n vai ser igual a a elevado a m vezes n, certo? Então, isso demonstra o item 3 também para o n negativo. Já tínhamos provado para n maior ou igual do que zero, então está demonstrado para todas as situações. Bem, aí vamos para uma parte do que a gente vai chamar de comparação. A gente vai comparar essas proposições denotadas multiplicativamente com as proposições denotadas aditivamente. Mas eu vou dar preferência por dar continuidade na próxima aula, porque se começarmos agora não vai dar para terminar e aí vai ficar no meio do caminho, tá certo? Então fica para a próxima aula, eu vou parar a gravação aqui e vou tirar alguma dúvida caso vocês